Gravação iniciada. Pronto, então são 14h34. Pedimos desculpa pelo problema técnico que tivemos, mas a desembargadora Ilna conseguiu ingressar. São 14h34. Iniciamos mais uma sessão da segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Presença da desembargadora Vanja, desembargadora Ilna, que nos acompanha virtualmente, presente o desembargador Helder, estando de férias o desembargador Escoça Fava. Minhas saudações a todos os servidores, força policial aqui presente, advogados, defensora pública, doutora Renata, procuradora, doutora Maria de Socorro Brito Guimarães, e também cumprimento, na verdade, não tem mais nenhum outro desembargador nos visitando, não, né? Então já podemos iniciar a sessão, que eu tinha pensado em cumprimentá-los. Então, desejo a todos uma sessão tranquila e, de logo, indago sobre a ata da sessão ordinária número 6, de 26 de fevereiro de 2025. Todos pela aprovação? Pela aprovação. Então, considero a ata aprovada. Passamos agora à homologação dos votos. Ficam as partes e os seus respectivos defensores cientes que a pauta número 7, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Estadual e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque ao pedido de vista e também sustentação oral, entre outros, que acaso estejam pendentes de votação. E por falar em registro de pedido de vista, eu registro aqui o pedido de vista do processo 00420362-2023, de relatoria da desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, e vista concedida ao desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, adiado o julgamento para 26 de março de 2025. Eu queria também chamar a atenção sobre os processos com segredo de justiça, né, ficando todos nós aqui cientes e com o cuidado de resguardá-lo, omitindo o nome das vítimas aqui e das demais pessoas do processo, de forma que a gente não quebre esse sigilo. Então, como sustentações orais, nós temos o hábito aqui de dar prioridade a quem se encontra aqui presente, de forma que eu anuncio de logo aqui o agravo de execução penal. Tem algum outro processo que não? Tem um adiamento aqui, que é a apelação crime número 0147-501-20-2017, da comarca de Fortaleza. O apelante é Ministério Público e apelados Luiz Mota da Silva e Roberto Sérgio Braga. Esse processo é da relatoria do desembargador Benedito Helder, e foi adiado para 17, não, seria 26, não é isso, desembargador Helder? Adiado para o dia 26 de março de 2025. O desembargador Helder até vi aqui que queria adiar para uma sessão mais próxima, mas no dia 26 eu que tenho um compromisso. A desembargadora Vanja teria não aconteceu, mas a gente precisou adiar alguns, e no dia 17 eu tenho um compromisso, vou fazer a sessão, mas por isso que a gente está adiando assim um pouco mais distante, só né? Para não ter problema, porque depois, né, acontece de a gente não conseguir fazer todas as sustentações. Então eu chamo aqui agora o agravo de execução penal 0772.880.16/2014. O relator desembargador Helder Biapina, agravante Isafenate Gomes Ângelo, e o advogado é o doutor Timóteo Fernando da Silva, que tá aqui presente. Doutor Fernando, boa tarde, lhe cumprimento e passa a palavra para o desembargador, né, desembargador? Pois não, senhor presidente. Inicialmente, desejando uma boa tarde a todos os que estão participando dessa sessão, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ou simplesmente nos honrando com sua presença, né, física ou virtual. Excelência, se trata de um recurso de agravo de execução penal, e no caso eu estou provendo o recurso. Nesse sentido, eu indagaria ao nobre advogado, bem como a nobre representante do Ministério Público, se ainda insistem na sustentação oral. Pode responder.
Excelência, abro mão da sustentação oral e agradeço. Vai ser lida a minuta, presidente? Vou pedir para ele ler só o caput da emenda. Eu também desisto da sustentação oral, né? A procuradora também desiste da sustentação oral. Não? Tem que deixar desligado esse. Esse fica sempre desligado. Bom, então, nesse caso, devolvo a palavra ao relator para a leitura somente do caput da emenda, né? Pois não, senhor presidente, eu passo a leitura somente da parte negritada, né? Da emenda. Do projeto de emenda. Emenda, penal e processo penal. Agravo em execução. Pleito da defesa. Liminar em agravo em execução. Inviabilidade. Pleito de alteração da database para concessão de benefícios executórios. Possibilidade. Entendimento fixado pelo STJ de que, em caso de unificação de penas, deve ser considerada como database a data da última prisão. Agravante que alega mora estatal para a realização do somatório de penas. Unificação realizada após 6 anos do trânsito em julgado da última condenação. Apenado que já havia sido beneficiado com o regime aberto quando houve um somatório de penas. Magistrado que determinou a regressão para o regime fechado e iria considerar como database o dia em que fosse efetuada a prisão. Impossibilidade. Inexistência de interrupção no cumprimento da sanção. Crime posterior cometido antes do início da execução. Última prisão considerada como sendo o dia 25 de junho de 2014. Necessidade de alteração da database para a referida data. Pleitos de alteração de fração e de livramento condicional não apreciados pelo juiz do ACOR. Supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e na extensão cognoscível provido. É como eu voto, excelência. Pois não. Então, anunciando aqui o resultado, agravo de execução penal 0772. O advogado teria alguma? Pois não. Presidente, por gentileza, só uma questão de ordem. O magistrado, e isso é a resignação da defesa, nós tivemos 2 pareceres favoráveis. Aos olhos da defesa, o magistrado fixou uma data base, além de uma data equivocada, de uma forma que prejudicaria demais o recorrente, porque o recorrente, a unificação deveria ocorrer há mais de 6 anos, quando houve o trânsito julgado da última condenação. Não se trata de novo crime, mas sim crime anterior. O que é que a gente pede? Como houve a regressão para o regime fechado, o magistrado, além disso, expediu o mandado de prisão. Com a alteração, com a reforma da decisão do magistrado de piso, a database vai voltar à correta, aos olhos da defesa, e me parece, já o parecer do Ministério Público por 2 vezes opinou favorável à defesa, e me parece ser o entendimento do desembargador relator também. Então, eu pediria que essa corte analisasse a possibilidade da expedição do contramandado de prisão, já que o apenado ele já teria preenchido os 2 lapsos temporais para nova progressão, e ele está na iminência de ser preso. Então, como a data base que foi fixada erroneamente aos olhos da defesa, e me parece que confirmado por essa Corte de Justiça, ou seja, não ser o ano passado, final de 2024, mas sim 2014, o apenado, o reeducando, que já cumpriu quase 6 anos de pena, ele está na iminência de ser preso e sendo corrigida a data base, retornado para 2014, doutora procuradora, ele já teria os 2 lapsos temporais para progredir para o regime semiaberto e aberto. Porém, mesmo com a reforma da decisão de primeira instância por essa corte, ele permanecerá na iminência de ser preso a qualquer momento, mesmo com a decisão de reforma de vossas excelências. Era isso que queria ponderar a análise dessa corte. Muito obrigado, presidente. Pois não, desembargador Helder. Excelência, diante das ponderações da defesa, eu teria que ouvir o Ministério Público em respeito ao
Pois não. Contraditório. Quer se manifestar, doutor? Então, vou começar. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aqui aos integrantes dessa Câmara, na pessoa do senhor presidente, senhor advogado. Eu entendi que a defesa tinha realmente dispensado a questão da sustentação oral, e eu também dispensei, né? Só que, observando aqui o parecer bem lançado, feito pelo doutor Luiz Alcântara Costa Andrade, e que realmente ele foi pelo provimento do pedido da defesa, e considerando as ponderações feitas pela defesa, pelo advogado aqui presente, e se essas ponderações, se essas observações que foram todas, né, o Vossa Excelência, como relator do feito, tiver feito essas observações, né, todos esses fatos consignados, eu entendo que realmente a defesa faz jus a esse pedido. Eu espero que realmente, eu não vi aqui, mas eu acredito que Vossa Excelência, como relator da matéria, deve ter observado essa questão, e em sendo do jeito que a defesa aqui explicou, me parece ser o caso realmente da expedição do contramandado. É o que tenho para me manifestar no momento. Desembargador Helder, nós tivemos realmente essa interrupção já, e se o senhor entender, por examinar o processo melhor, em razão desse pedido, a gente pode retirar de pauta, e se for o caso, a gente o adia para uma outra sessão. Até me perdoe, doutor, mas é porque realmente o MP, por exemplo, eu não sei se ele analisou, tanto é que eu estou dizendo, o MP, se é caso a relatoria, a digna relatoria, estiver realmente feito essas ponderações quanto à expedição do contramandado, o MP não se opõe. Agora, se não, realmente eu entendo que seria o caso de retirada do processo para análise posterior. Eu tinha feito algumas observações que eu sempre ponho quando voto, e as observações que são feitas aqui, de decisão que unificou penas e fixou como data base para a concessão de benefício, como a prisão a ser efetivada, apenado que não foi posto em liberdade pela condenação anterior, mas obteve progressão em regime aberto, não havendo interrupção do cumprimento da pena, alteração da data base para a última prisão, cabimento, pedido de alteração da fração para progressão de regime, matéria não submetida ao juízo da execução. E não conhece. Eu fiz um resuminho aqui, e talvez seja bom até ter um pouco de tranquilidade para o desembargador examinar, né, se esse pedido já foi feito. Pois é, por isso que eu deixei a cargo da relatoria, porque a relatoria que vê, porque realmente se isso passou, digamos, foi suprimida a instância, realmente seria o caso de não conhecimento. Senhor presidente, esse pedido aí do nobre advogado foi feito em sede de liminar, em sede de recurso. Esse pedido que ele está elaborando, fazendo agora, não foi requerido em sede de recurso. Então, é pelo não conhecimento. A liminar foi indeferida. Então, julga-se como está. Como está. Pronto, doutor, se for o caso de algum embargo, de algo assim que o senhor veja, que a gente não esteja atento aqui agora, o senhor embarga, e aí o relator vai examinar e submete a nossa apreciação. Tudo bem, então? Então, posso anunciar o resultado? Então, doutor, só para esclarecer aqui para o Ministério Público, essa matéria foi analisada e foi dada pelo não conhecimento, tendo em vista que não foi indeferida? Já foi indeferida. Foi indeferida em sede de liminar. Em sede de liminar. E no recurso não foi requerido o pedido, não foi feito o pedido nesse recurso aqui de agravo de execução, que o advogado está inovando agora. Entendi, doutor, entendi. Então, anunciando o resultado, agravo de execução 0772-880-16/2014, o número 101 da pauta 7, decisão por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e provido. Então, doutor, boa tarde, muito grato pela sua participação aqui. Doutor Oséias, eu anuncio aqui a apelação crime 0013917092-2021, o número 11 da pauta 7. Eu sou o relator, apelantes Marco Batista Ferreira Mendes e João Paulo Aguiar de Souza, advogado Dr. Oséias de Souza Rodrigues Filho. Dr. Oséias, houve uma vez até eu posso até estar aqui exagerando um pouco na anunciação que a gente faz, né, nos anúncios, como aconteceu agora que o desembargador Helder julgou favorável, mas esse processo teve uma circunstância que eu mudei apenas a questão do regime de cumprimento da pena.
o semiaberto. E aí eu indago a Vossa Excelência se diante dessa modificação ainda deseja, eu sei que tem vários outros pedidos aqui, se ainda deseja fazer a sustentação, porque às vezes o objetivo principal não é, né, seria só essa questão do regime. O senhor fica à vontade, eu estou me sentindo até exagerando um pouco anunciando, mas nós já fizemos isso em outras oportunidades e aconteceu de o senhor... Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Excelência, existe uma preliminar e minha sustentação não vai ser mais do que 5 minutos. Não, sem problema. Por conta dessa preliminar. Seria essa preliminar e a questão do regime, né? O regime, Vossa Excelência, já está adiantando a alteração, mas aí eu gostaria só de discutir essa liminar, não passa de 5 minutos. Na verdade, são duas preliminares. Né? Mas tem uma que... Não, sem problema algum, Tosé. E eu indago, então, se há necessidade, indago tanto ao Ministério Público como ao senhor, se há interesse na leitura do relatório. Se dispensa. Não, dispenso. Pois não. Então, relatório dispensado, eu lhe concedo o prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Eu também dispenso. Desculpa. Ela me diz baixinho aqui os outros que dispensam, e eu fiz de conta que eu ouvi o que ela não disse ainda. Então, doutor Osés, agora sim, o senhor tem 15 minutos. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Osés? Obrigado, Excelência. Renovo os meus cumprimentos ao senhor presidente e estendo aos demais desembargadores e desembargadoras que compõem a segunda Câmara Criminal. Excelência, de uma forma bem objetiva, para até não me alongar na sustentação oral, é uma verdade uma preliminar que eu gostaria até de entender melhor na sustentação oral através do entendimento de Vossas Excelências manifestada aqui, né, dentro desse debate do julgamento dessa apelação, que diz respeito à quebra da cadeia de custódia da prova digital. E esse processo, essa ação penal, ela tem tanto a prova testemunhal, a prova dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão dos ora-apelantes, como também a extração de dados oriundas de um celular que foi apreendido no momento da abordagem. E essa extração de dados, Excelência, ela foi realizada e eles utilizaram aquele software israelense que hoje é muito utilizado no cenário das investigações, que é o Cellebrite, e a partir da extração desses dados, eles elaboraram um relatório técnico, e aí esse relatório técnico ele vem acontecendo de forma apócrifa, a gente não sabe quem confecciona esse relatório técnico, e esse relatório técnico foi utilizado para fundamentar o decreto condenatório. E aqui, Excelência, há um ponto muito importante, né, que a gente precisa trazer aqui à tona, no que diz respeito a essa preliminar de quebra da cadeia de custódia, em que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença e analisar esse ponto que nós trouxemos, ele reconhece a quebra da cadeia de custódia da prova digital. E aqui eu faço a leitura da sentença do trecho em que há esse reconhecimento. Nessa senda, pelas razões acima aduzidas, impositivo o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia relativa às provas digitais extraídas do aparelho telefônico do acusado. Esse trecho da sentença, ele se encontra nas páginas 630 dos autos digitais. E aí ele continua. Resta-nos agora, em outro giro, discutir as consequências jurídicas de tal reconhecimento para o processo, notadamente porque a Lei 13.964 de 2019
que introduziu o Instituto da Cadeia de Custódia no CPP foi omissa quanto às consequências processuais na hipótese de não observância ou observância parcial dos seus regramentos. E aí eu insisti, excelências, em fazer essa sustentação oral, até para entender de vossas excelências qual é o entendimento manifestado por vossas excelências, em especial a segunda Câmara Criminal, quando diz respeito a essa quebra da cadeia de custódia da prova digital. O primeiro ponto é, a quebra houve. Isso é indiscutível. Por que é indiscutível? Porque o próprio magistrado que proferiu a sentença, ele reconhece que houve violação ao disposto do artigo 158A, inserido pelo pacote anticrime, Lei 3.964, que trata sobre a cadeia de custódia. A questão aqui que eu acredito que é objeto de debate é saber quais as consequências da quebra da cadeia de custódia. Quais são as consequências da violação do disposto do artigo 158A? E aqui o magistrado, ele entende que a consequência seria tão somente a confiabilidade da prova. Ou seja, não estaríamos a tratar de uma prova ilícita, mas uma prova que mereceria ou não maior confiança do julgador. Esse é o entendimento manifestado pelo magistrado de primeiro grau. E, excelência, com todo respeito a esse entendimento formulado pelo magistrado de primeiro grau, o STJ, em várias ocasiões, vem se manifestando sobre essa quebra da cadeia de custódia, não só da prova digital, mas quando se fala da prova no sentido amplo. Mas é importante aqui destacarmos, excelência, que a ofensa ao 158A torna a prova ilícita, né? Nós estamos tratando de uma violação ao dispositivo, o artigo 158A, que disciplina a cadeia de custódia da prova, e a violação, a não observância desse citado artigo promove a ilicitude da prova, e essa prova que passa a ser ilícita em decorrência da não observância desses critérios estabelecidos no 158A, todo o caminho percorrido, todo o caminho cronológico dessa prova, ele torna essa prova ilícita, e a ilicitude dessa prova, por consequência, seria a extração dos dados, a extração dessa prova de dentro do processo. E aqui é importante também, desembargador Sérgio, por quê? Porque a extração desses dados, desse celular, posteriormente esse celular sumiu, né? Ele foi encaminhado para um depósito público, o depósito público da comarca de Sobral, e posteriormente esse celular ele veio a sumir. E aí eu indago, né, como forma de questionamento a vossas excelências, se eu não tenho mais o celular que promoveu ali, o celular que foi o objeto de extração desses dados, como é que eu posso falar em um respeito ao princípio da mesmidade? E o princípio da mesmidade é o saber se esses elementos que estão sendo trazidos para dentro do processo, nesse contexto probatório, são aqueles mesmos que foram colhidos lá na apreensão do celular e na extração desses dados. Como é que eu consigo assegurar essa integridade dessa prova que está sendo utilizada, se eu não tenho mais esse celular, se eu não sou capaz mais de repetir
E aí existe um princípio da repetibilidade dessa prova. Ela não é mais possível ser repetida. Por quê? Porque o celular ele não mais existe. E, para finalizar, excelências, são vários argumentos trazidos no âmbito da apelação. Aqui é só uma preliminar, mas eu fiz questão de insistir na sustentação oral, porque é uma matéria que realmente nos traz a preocupação de analisarmos e debatermos para que isso não venha a ocorrer em outros procedimentos, e se ocorrer, a gente já vai estar sabendo qual é o entendimento formulado pela segunda Câmara Criminal. E aqui eu finalizo e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Doutor Osés, conceda a palavra à procuradora para a sua manifestação pelo mesmo prazo. Muito obrigada, senhor presidente, senhores integrantes dessa colenda Câmara, servidores, policiais, senhor advogado. Eu estava aqui, enquanto o advogado estava fazendo, digamos, os seus questionamentos, digamos, as suas conjecturas, na verdade, porque ele, inclusive, falou disso. Estou fazendo um questionamento para saber o posicionamento da Câmara, da segunda Câmara, em relação a isso. E eu estava nesse pouco espaço de tempo que ele estava falando, me detendo aqui numa rápida leitura da sentença de primeiro grau, em que essa questão, pelo que eu deduzi aqui, foi devidamente analisada, e o Ministério Público, quando se manifestou, a Procuradoria, quando se manifestou, inclusive, foi pelo parcial provimento, ou seja, acatou umas teses da defesa, só não reconheceu a questão da tese da nulidade, que foram obtidas, segundo a defesa, mediante a invasão de domicílio. Então, senhor presidente, senhores integrantes, eu ratifico já a manifestação que foi bem lançada nos autos da Procuradoria, consta as folhas 839, as folhas 865 dos autos, entendendo que esse momento da sustentação, o caso, em meu humilde pensar, não seria o caso para tecer meras conjecturas, porque eu acho que essa questão já foi debatida nos autos. Então, é como me manifesto, senhor presidente, e agradeço. Pois não, então parabenizo as duas manifestações e queria só esclarecer para o advogado que na própria sentença a juíza fala sobre essa questão. Então ela se refere, inclusive, no sentido de dizer que tem outras provas e que a condenação se baseou nessas outras provas, inclusive a apreensão de moto, né? Teve algumas situações nesse sentido. Então, eu peço licença aqui para ler as razões de decidir, porque fica mais objetivo aqui com a leitura da decisão. Então, a entrada dos policiais no local onde os réus foram encontrados é válida, pois foi motivada por fundadas razões, como denúncias anônimas e a presença de motocicletas roubadas avistadas pelos agentes no terreno, além de disparos de arma de fogo no momento da abordagem, configurando situação de flagrância. O reconhecimento da quebra de cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular de um dos réus não gera nulidade automática, pois não há indício de adulteração ou prejuízo à defesa, conforme o princípio do padre nullité sangreve. A materialidade dos crimes está demonstrada por meio de boletins de ocorrência, autos de apreensão de armas e veículos e resistir roubo das motocicletas. A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, bem como pela apreensão dos objetos ilícitos no local onde os réus estavam, sendo válidos os testemunhos policiais quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. A tese de desconhecimento da origem ilícita dos bens pelos réus não se sustenta, pois as motocicletas apreendidas estavam adulteradas e sem placas, o que indica ciência da ilicitude. A posse das armas e munições foi devidamente caracterizada, pois os réus estavam no local onde foram apreendidas e não apresentaram justificativa plausível para a sua presença. Quanto à dosimetria da pena, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois apresentada fundamentação idônea, não havendo necessidade de reavaliação da pena de multa. O magistrado negativou a circunstância judicial da culpabilidade tanto na dosimetria do crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, como na do crime de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 da Lei 10.826. Todavia, tem-se por desproporcional a fixação do regime inicial fechado para
o início de cumprimento da pena, considerando que o quanto da pena imposto na origem, maior que 4 anos e não superior a outra, admite a fixação do regime intermediário em favor de condenados primários. Regime inicial de cumprimento de pena modificado para o semiaberto apenas para os réus Marcos Batista Ferreira e João Paulo Aguiar de Souza, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, uma vez que a pena total imposta admite sua aplicação. Deixa-se de estender o mesmo benefício ao réu José Ramiro Oliveira Lima, em razão da sua reincidência. Então, é assim que voto. Eu indago. O resultado aqui do recurso seria recurso do réu José Ramiro Oliveira Lima, conhecido e desprovido, e recurso dos réus Marco Batista Ferreira e João Paulo Aguiar de Souza, conhecidos e parcialmente providos. Esse seria o resultado, para eu não ter que ler de novo aquela parte negritada toda, só o finalzinho, peço licença para resumir. Então, eu indago, voltam comigo nesse processo, nessa sequência, desembargadora Ilna e desembargadora Vanja. E eu indago, desembargadora Ilna, como vota? Acompanho o voto do relator integralmente. Pois não, desembargadora Vanja. Obrigada, senhor presidente. Como é a primeira vez que eu estou falando, quero cumprimentar Vossa Excelência, a desembargadora Ilna, o desembargador Benedito Helder, a doutora Socorro Brito, o doutor Oséias, e na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais advogados que estão presentes a essa sessão, os servidores e a força pública. Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência na integralidade. Eu escutei atentamente a sustentação do doutor Oséias e da doutora Socorro Brito, mas realmente não há espaço para nenhuma arguição de nulidade, por todas as razões que Vossa Excelência já colocou e pelo próprio conteúdo que a gente lê no processo. Então, doutor Oséias, pedindo as bênçãos a Vossa Excelência, eu acompanho o voto do relator na sua integralidade. Pedindo licença aqui para ler o resultado. Apelação crime número 0013917, dígito 9/2021, número 11 da pauta 7. Decisão por unanimidade, recursos de Marcos Batista Ferreira Mendes e João Paulo Aguiar de Souza, conhecidos e parcialmente providos, recursos de José Ramiro Oliveira Lima, conhecido e improvido. Então, parabenizando novamente, Oséias, até uma próxima oportunidade, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Eu tenho aqui um pedido que eu gostaria de deixar aqui claro, seria a terceira e a quarta, isso. Os advogados das apelações crime 0011-616, dígito 26/2020, e da apelação crime 0-200543/2023, pediram para ficar para o final, porque estão em audiência, não é isso? Então, eu estou aqui com a permissão dos meus pares, até porque nós já fizemos isso em outras oportunidades, havendo justificativa, não há problema algum, a gente faz isso, e eu já estou acolhendo o pedido aqui, e eles ficam para o final. Chamando aqui a próxima, pela minha contagem, que seria, a próxima seria a número 1, que é justamente apelação crime 028280663/2023, o número 18 da pauta 7. Eu sou o relator também, e o apelante é Jorge Leandro dos Anjos Pinheiro, e o advogado é o doutor Antônio Charles Lima Siqueira e Elaine Cristina Souza Lima, e eu indago, eles estão presentes? Boa tarde, Excelência. Doutora, boa tarde. Doutora Elaine, não é isso? Seja bem-vinda, doutora Elaine. Boa tarde. O colega estava com dificuldade na internet para entrar, Excelência. Pois não, sem problema. Eu fui aqui, eu vou precisar abrir o processo, obviamente, mas eu já posso lhe
lhe adiantar aqui, porque eu entendo que a senhora representa o apelante Jorge Leandro, não é isso? Pois não, Excelência. E eu estou aqui absolvendo, né? É uma situação, eu não abri aqui ainda o processo, vou lhe falar aqui do que eu me lembro. Ele Perfeito, parece que Excelência. pegou uma carona, né? Estava numa garupa da moto, não é essa situação? Perfeito, Excelência. Pronto, então a gente está realmente reconhecendo aqui que acabou sendo uma carona infeliz e nós estamos absolvendo. Já como a senhora já sabe, a votação já é feita, não é isso? E todos concordaram com essa absolvição. Então, a senhora tem interesse em fazer alguma sustentação? Tendo Nesse visto... caso, Excelência, abro mão da sustentação oral e agradeço. Pois não. Então, eu pergunto à procuradora se tem... Da mesma forma, dispensa. Pois não. Então, eu vou só pedir um pouco de paciência, que eu vou abrir aqui o processo. Vamos sair bem cedinho. Já embora, né? Não precisa não ver. Você trouxe... Ó, que não, já embora. E esse Jorge Leandro dele é mesmo tudo junto? É junto mesmo, Excelência, eu Chamou já me atenção, acostumei, já me Tá acostumei. certo ou errado? Pois não, doutora. Então, me permita que ler somente a parte negritada aqui. Então, emenda penal e processo penal, apelação criminal, receptação, artigo 180 caput do Código Penal e adulteração de sinal identificador, artigo 311 do Código Penal. 2 recursos defensivos, um crime de receptação, pedido comum de absolvição por ausência de provas e impossibilidade para o réu Cícero. Provas suficientes da ciência da origem, lista da motocicleta que estava pilotando, possibilidade, contudo, para o réu Jorge Leandro, que pegou uma carona. Acervo probatório apto a ensejar a condenação de Cícero, mas insuficiente para condenar Jorge Leandro. Absolvição de Jorge Leandro. 2 recursos de Cícero, desclassificação para receptação na modalidade culposa, impossibilidade. Contexto probatório que confirma a ciência da origem ilícita da motocicleta e a conduta dolosa. 3. Crime de adulteração de sinal identificador, pleito comum de absolvição. Acolhimento para os 2 apelantes, ausência de provas suficientes de que os recorrentes tenham realizado pessoalmente a adulteração. Precedentes. Absolvição do crime do artigo 311 do Código Penal. 4. Direito de recorrer em liberdade pleiteado por Cícero, não conhecido, vez que reconhecido na sentença. Pena mantida. Recurso de Jorge Leandro, conhecido e provido. Recurso de Cícero, parcialmente conhecido e parcialmente provido. Então, eu indago aos desembargadores que comigo votam, que são a desembargadora Ida e a desembargadora Vanja. Eu vou facilitar. Alguém pretende mudar o voto, tendo em vista que já concordaram? Não, senhor presidente, eu voto com Vossa Excelência. Não, desembargadora Ilna. Mantém o voto proferido, desembargadora Ilna. Acompanhando? Mantenho o voto. Pois não. Então, anunciando aqui o resultado, apelação crime número 028280663-2023, o número 18 da pauta 7. Decisão por unanimidade, recurso de Jorge Leandro conhecido e provido, recurso de Cícero parcialmente conhecido e parcialmente provido. Então, cumprimentando a doutora, eu peço licença aqui para chamar o próximo. Pois não, Excelência. Muito boa tarde. Agradeço, então, bom trabalho. Pois não, obrigado, doutora. O próximo é um recurso de distrito, número 020056043-2024, número 104 da pauta 7. Relator, desembargador Helder Ibiapina, recorrente Paulo Henrique Jorge Oliveira e o advogado doutor Antônio Jorge Vitor Júnior. Doutor Antônio está presente? Doutor Antônio, testar o equipamento. Boa tarde, Excelência, estou. Então, pronto, equipamento testado, seja muito bem-vindo, doutor Antônio. E eu indago se há interesse na leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Desembargador, eu acho que o desembargador Helder tem aqui umas observações a fazer, não é isso?
Pois não, Excelência, Pois não. obrigado pela palavra. Pois não. Excelência, se trata de um recurso em sentido estrito, né? Contra a decisão de pronúncia. Ocorre, Excelência, que eu estou aqui despronunciando o réu, conhecendo do recurso e parcialmente provendo o recurso. E determinar a soltura do ora recorrente. Diante disso, eu perguntaria ao nobre advogado se ainda deseja sustentar, bem como a nobre representante do Ministério Público. Nessa situação, Excelência, eu dispenso aí a sustentação. Do mesmo modo, senhor presidente, senhor relator, o Ministério Público também desiste da sustentação oral. Pois não. Ainda bem que eu examinei aqui o resultado, né, desembargador Helder, que eu já estava Eu estou tão feliz. Então, recurso de sentido estrito 0200-560-43-2024, número 104. O senhor acha necessário ler? A gente podia abreviar, né? Eu li o meu, não sei. Fique à vontade, desembargador Helder. Talvez seja bom ler só o caput, né? Antes de eu anunciar. Eu tô querendo agilizar, mas assim também pode ser demais, né? A dose, a gente não tem muito ainda esse hábito. Se eu tivesse que ir para lá, né, dava tempo suficiente. Uhum. Por uma questão assim, até de respeito ao nobre advogado, bem como ao Ministério Público, e aos demais que estão participando, assistindo essa sessão, eu vou proceder à leitura do caso em exame. Caso em exame, recursos em sentido estrito, interpostos contra a decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sumária dos recorrentes, sustentando a ausência de provas da autoria ou participação, e subsidiariamente a despronúncia por insuficiência de provas. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios aptos a ensejar a absolvição sumária dos recorrentes ou se há provas suficientes para sustentar a pronúncia dos acusados, considerando a vedação ao uso exclusivo de elementos informativos do inquérito policial ou testemunhos, por ouvir dizer, para a decisão. Razões de decidir. A absolvição sumária exige prova cabal da negativa de autoria ou de excludente de ilicitude, o que não se verifica na espécie. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em prova judicializada mínima de autoria. No caso, a pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunho judicial por ouvir dizer, sem que a fonte das informações sob o crivo do contraditório tenha imputado diretamente a autoria aos recorrentes. O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a utilização exclusiva de elementos escolhidos na fase inquisitorial para condenação ou pronúncia, sendo necessária prova produzida em contraditório judicial. O princípio do indúbio pro societate não autoriza a pronúncia quando ausentes elementos mínimos de autoria. Aplicação do artigo 414 do CPP. Com a despronúncia dos recorrentes, impõe-se a concessão da liberdade com a consequente expedição do alvará de soltura. Dispositivo e tese. Recursos em sentido estrito conhecidos e parcialmente providos para despronunciar os recorrentes. É como eu voto, Excelência. Pois não, desembargador Helder, grato pela leitura. Voltamos nesse processo eu e desembargadora Ilna. Nessa sequência, eu mantenho o meu voto, parabenizando pelo voto, desembargador Helder. Desembargador Ilna, como vota? Também mantenho o meu voto. Grato, desembargadora. Então, anuncio aqui o resultado. Agora sim, recurso em sentido estrito número 0200560432-2024, o número 104 da pauta 7. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, determinando a expedição de alvará de soltura. Então, eu me despeço aqui do patrono, pedindo licença para chamar o próximo. Como Boa tarde a todos. O número 3 e o número 4 ficaram para o final da pauta, o próximo seria, pela minha contagem aqui, o número 5,
do qual eu sou relator, é a apelação crime número 000918124/2019. Apelante EDAL e advogado Dr. Anderson Rodrigues dos Santos. Dr. Anderson, boa tarde, o senhor está presente? Eu vou fazer novamente a chamada. É apelação crime número 0009-181, dígito 24/2019, o número 33 da pauta 7. Eu sou o relator, apelante EDAL e o advogado Dr. Anderson Rodrigues dos Santos. Está presente, doutor Anderson, ou outro advogado habilitado a fazer a sustentação oral? Bom, então, nessa circunstância, eu peço a todos os meus pares aqui licença para ler somente o resultado, né? Porque é como se o processo voltasse para aquela pauta sem sustentação oral. Então, a apelação crime número 0009-181-24/2019, repetindo aqui, número 33 da pauta 7, cujo advogado que faria a sustentação oral não está presente, decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Então, dessa forma, o item 5 está julgado, e eu chamo agora o item 8, que seria o último, mas como nós adiamos o terceiro e o quarto, é a apelação crime número 0200-889-38/2022, o número 122 da pauta 7. O relator desembargador Helder Biapina, apelante MP, Ministério Público, o apelado ED, e o advogado é o doutor Miguel Pereira de Vasconcelos Filho. Eu indago, doutor Miguel está presente? Boa tarde, doutor Miguel. Doutor Miguel Pereira. Oi, Excelência. Doutor Miguel, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Excelência. Então, eu indago se há interesse do senhor na leitura do relatório. Não, Excelência. Tá. Então, tá. Desculpa, é que o recurso aqui, no caso, é do Ministério Público, né, desembargador Helder? Eu lhe passo a palavra, então. Pois não, doutor. O recurso aqui, como Vossa Excelência anunciou, é do Ministério Público. Se trata de um recurso de uma sentença absolutória, né? E, no caso aqui, eu estou desprovendo o recurso e mantendo a sentença absolutória. Nesse sentido, eu indago do nobre advogado, bem como a nobre representante do Ministério Público, se insistem ainda na sustentação oral. O MP desistiu da sustentação oral. Desiste, Excelência. Leia a parte negritada. Pois não, doutor. Ementa, apelação criminal, penal e processual penal. Estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Insurgência quanto à absolvição do acusado. Pedido de condenação. Impossibilidade. Insuficiência de provas para a condenação do apelado. Fragilidade do depoimento da ofendida. Dúvidas quanto à autoria do delito. Inexistência de comprovação inequívoca da prática do crime pelo apelado. Ausência de lastro probatório suficiente. Testemunhas oitivadas que não corroboraram qualquer comportamento controverso a evidenciar ato libidinoso advindo do réu, não os havendo presenciado. Existência de dúvida razoável. Testemunhos que evidenciaram que Tóxico tinha um cunho não libidinoso. Aplicação do princípio indúbio pro réu. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida. É como eu voto. Senhor. Pois não, desembargador Helder, muito grato pela leitura. Voltamos nesse processo, eu e desembargadora Ilna. Eu mantenho o voto proferido acompanhando. Desembargadora Ilna. Desembargadora Ilna, como vota?
Desembargadora Ilna, a senhora nos ouve? Bom, eu indago aos colegas, como essa situação é peculiar e nós estamos tendo esse problema de conexão, como ela já votou, na verdade, a gente já sabe o voto beneficia o réu, e mesmo que se pensasse em ela ter mudado de posição, o que não ocorreu efetivamente, ainda assim o voto seria, né, não seria unânime, mas aqui, né? e eu indago aos colegas se eu já leio aqui, porque acho que sim. Ela já votou e não é nenhuma novidade, está lá o voto com a senha dela, não é? Isso. Então anuncio aqui o resultado. Apelação crime número 0200 889 38 2022, o número 122 da pauta 7. Apelante Ministério Público, apelado ED, decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Então, doutor Miguel, boa tarde. Lhe peço aqui licença para chamar o próximo da pauta. Obrigado, Excelência. Boa tarde. O que, inclusive, só para deixar registrado, eu tenho aqui a informação de que a desembargadora Ilna nos escuta. Ela mandou um recado aqui no sentido de que concorda plenamente com o que eu fiz e que ela só não conseguiu ela não conseguiu ligar o áudio. Então, tá aqui uma mensagem, a gente óbvio, tem um contato com todos os servidores e com ela própria. Então, só para deixar registrado, tá bom? Não há problema nenhum em razão dessa situação, até porque o resultado, o recurso foi desprovido. Então, eu chamo agora a apelação número 0011-61626, 2020, o número 23 da pauta 7. Eu sou o relator, apelante Manuel Américo de Oliveira Neto, a advogada doutora Rayanei Mourão Alves. Doutora Rayanei está presente? Esse foi aquele que o advogado pediu para ficar para o final. Agora chegou o final, a gente está chamando, e a doutora Rayanei deve realmente estar com alguma situação de sobreposição aí de compromisso, porque quero registrar aqui, né, que é uma advogada sempre atuante aqui, que tem responsabilidade com os processos. Então, realmente deve ter ocorrido uma situação e, infelizmente, a gente não pode parar o julgamento, de forma que eu vou chamar mais uma vez, doutora Rayanei Mourão Alves, ou algum outro advogado que possa fazer a sustentação oral, apelação crime 011-61626, 2020. Então, eu peço licença a meus pares para anunciar o resultado, tudo bem? Por mim, sim. Porque nós não podemos aguardar, né? De forma nenhuma. Era o caso... porque, inclusive, o seguinte é ela também. Ela podia ter aí, pedido o adiamento em razão do compromisso. Eu podia até inverter aqui, mas o seguinte é ela também. Então, não adianta nem fazer essa inversão. Dá na mesma coisa. Então, a apelação, eu vou anunciar o resultado. Apelação crime número 0011-61626, 2020, número 23 da pauta 7. A advogada doutora Rayanei Mourão Alves não está presente, então não podendo, consequentemente, fazer a sustentação oral, decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Então, eu chamo aqui o próximo da pauta, que é a apelação número 0205413-2023, o número 22 da pauta 7. Eu sou o relator e apelante é João Vitor Pacífico Félix França, a advogada também é a doutora Rayanei Mourão Alves. E eu indago se a doutora Rayanei, nesse período aí, entre o último que eu chamei, que ela também era advogada, e o processo foi julgado, eu indago, está presente, ou algum outro advogado que esteja para fazer a sustentação oral em seu lugar. Então, peço licença a meus pares para anunciar aqui o resultado. Tudo bem, desembargadora Vângela, desembargador Helder, desembargadora Ilna?
Então, apelação crime 0205413-2023, o número 22 da pauta 7. Apelante João Vitor Pacífico Félix França, decisão por unanimidade, recurso de João Vitor Pacífico Félix França, parcialmente conhecido e desprovido, recurso de Luíde Adrian Soares de Melo e Francisco Valtemir Inácio Gomes das Flores, conhecidos e improvidos, pena dos 3 apelantes redimensionadas de ofício. Então, me parece que vencemos aqui a pauta, não é isso? Alguém tem algum requerimento a fazer? Sim. Eu acho que nós não fizemos, não. Não, né? Acho que era Bem lembrado. Então na verdade, não sou eu que estou propondo sozinho, todos nós nos lembramos aqui da figura de desembargador Mendes, que faleceu há pouco, né? E muito querida entre nós. Então, a nossa vamos dizer assim, o nosso pleito é um voto de pesar, não é isso, para a família. Solidariedade à família. Então, o Ministério Público se acosta. Claro. Na verdade, nós vamos tudo, até o Ministério Público pode requerer também, não é? Todo mundo, a gente sempre faz assim. É verdade. Defensoria também? Sim, Excelência. Pois não. Pois então aprovado, né? Aprovado. Mais algum requerimento? Não, nenhum. Então, considero encerrada a sessão, processos julgados. Quantos processos nós julgamos hoje? Tem noção? Só para a gente registrar? Então, sem problema. 187. 187. Pois não, doutora Ana, muito graça. Doutora Ana está adoentada e está aí presente, viu? Então, nela vai aqui a minha consideração a todos os servidores. E o meu abraço, viu, Ana Amélia? Pronto, ainda mais um abraço. Sorte aí para você hoje, viu, Ana Amélia? Na próxima sessão, quero saber se a Então, doutora Socorro e a doutora Renata Emílio virão também, né? Porque pode ser que Renata, para a próxima. Sim, doutora Vânia. Essa é uma sessão inédita, né? Porque nunca terminamos uma hora dessa. 3h30 da tarde. Começamos atrasando bastante, né? Exatamente. Então, vamos rezar para que as duas estejam aqui. Eu trouxe sorte, doutora. Então, considero encerrada a nossa sessão. Tudo bem? Pois, boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Só informando que a gente